Olá, muito obrigado por estar mais um dia conosco aqui na nossa leitura de livro da nossa Associação Espírita Lauro Machado. Daremos continuidade no dia de hoje à leitura do livro Vinha de Luz, dita pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A leitura de hoje é a de número 44. Vamos lá? Saber como convém saber. Saber como convém. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, Coríntios 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinária de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi comedida. Aprendizes do Evangelho existem que pretende guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando aquele que os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigatórias domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, distribuem como todos os dons do Cristo informações quanto à fonte da eterna sabedoria, ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre a nossa leitura de hoje. Dizer que devemos saber o que convém. O que convém saber. Gosto sempre de utilizar ideias realistas ou mais possíveis do nosso cotidiano para explicar as passagens que nos são dadas. O tema de hoje pode abranger inúmeros problemas da nossa existência, doenças, problemas emocionais, problemas físicos. Nos tempos atuais da tecnologia, muitas mensagens são, como ditas aqui, bombardeadas.
muito combustível às vezes é ofertado e as pessoas que não sabem como convém saber acabam sendo atingidos por esse bombardeio. Vamos ampliar o ensinamento então. Fazendo de conta que você tem um copo de água. Fazendo de conta que você tem um pacote de sal e um pacote de açúcar. A ideia da água, do sal e do açúcar. Compete a nós ter a capacidade de aplicar com êxito a tarefa do Senhor Jesus. Por quê? Quando temos tudo em equilíbrio, o sal, o açúcar e a água, sabemos aplicar da maneira como os conhecedores espiritualmente sabem usar. Hoje, a ideia de muito sal pode ser relacionado a medo, a incerteza, a insegurança, a tristeza, a raiva e o açúcar. O açúcar pode ser tão perigoso quanto o sal. O açúcar pode ser excessos de preocupação, excessos de pensamento, excessos de zelo, excessos de não saber dizer não. Saber dizer não é muito necessário. Vamos à água. Quanto água você tem acumulada aí? A água no sentido de choro, de situações difíceis, acumuladas, de tenho muita água parada. A água parada também traz problemas para a saúde, visto que tudo de maneira figurada, como estou citando aqui, a gente pode aplicar no nosso dia a dia do nosso aprendiz do Evangelho. A leitura diz aprendiz porque eles ainda estão no processo de aprender. Eles ainda não sabem exatamente como aplicar aquilo que é ensinado. E o pouquinho que sabe já estufa, já se acha o dono do saber e com isso aplica, bombardeia palavras, às vezes na ideia de se mostrar maior, mais sábio, para alguém um pouco menor que ele. E trazendo toda essa leitura cheia de elementos, vamos verificar se você tem água, sal e açúcar. Quando misturamos todos eles, eles ficam como? Aparentes ou transparentes? Acredito que a ideia da transparência da água, do sal e do açúcar nada mais é como aplicar de maneira transparente os benefícios que nos é dado. Não precisamos bombardear ninguém. Não precisamos ofender ninguém. Não precisamos acumular nem água, nem sal, nem açúcar.
cabe a nós manter o equilíbrio desses elementos. No passado, a água, um pouco de sal e um pouco de açúcar levava amor, cuidado, através do soro. Veja que, às vezes, nós temos as soluções de todos os nossos problemas bem diante dos nossos olhos, que convém a nós ser usado. Acredito na questão de equilíbrio nos dias atuais ser bem difícil. Mas difícil por quê? Queremos mais? Precisamos mais? Por qual objetivo? Para ser como os aprendizes? Mostrar aos outros que temos, que possuímos, que podemos diminuir, podemos confundir a fé alheia com esse acúmulo? Ou podemos apenas ter o equilíbrio? Entender que em momentos difíceis, Jesus tinha a sabedoria, ou melhor, tinha o conhecimento de tudo que estava por vir. Imaginem só a tristeza. Nossa! Se soubéssemos tudo o que está por vir. Jesus, como ser iluminado, soube trabalhar todas as informações que lhe foi dado. Tenho certeza que em inúmeros motivos, em inúmeros momentos, ele precisou de se apegar em orações para com o Pai, pedir ao Pai a direção certa. Hoje pela manhã eu vinha pensando em como falar sobre as questões dos aprendizes no tempo de Jesus. Ele teve que ter 12 seguidores. Veja bem, isso foi ensinado para Jesus. Ele precisava de que a palavra dele fosse propagada. Ele sabia do período que ele estaria na Terra, que tinha uma missão. E eu vos pergunto, qual é a nossa missão? Qual devemos ter de entendimento de missão? Saber o que convém está relacionado à nossa missão. Saber o que convém também é aplicar aquilo que sabemos. Afinal de contas, se sabemos e não aplicamos, não utilizamos os conhecimentos em benefício do próximo, não poderemos ter a evolução necessária. Teremos sim um acúmulo aí de muita água, muito sal e muito açúcar. E a partir do momento que temos a sabedoria de que temos que aplicar aquilo que aprendemos, devemos, sem sombra de dúvida, aplicar. Hoje eu peço a todos aqueles que de alguma maneira precisam ajudar, precisam ou se sentem obrigados ou
se sentem confortáveis a ajudar alguém, façam uma oração para essa pessoa. Dê 5 minutos do seu tempo emanando amor a alguém. Exercite a sua água, sal e açúcar. Você não precisa distribuir em redes sociais os benefícios que você leva a algum ser humano. Não precisa manter registrado em alguns locais os seus benefícios, a sua bondade. Você precisa manter a sua tarefa de maneira transparente para com o seu melhoramento, para com o seu benefício, emanando luz, emanando energias de alegria. Aí nem sempre a gente está alegre, nem sempre a gente está com muita energia para doar. E é nesses momentos onde, quando nós sabemos em que momentos nós passamos por dificuldades, em que momentos nós passamos por tristezas, em que momentos nós passamos por vitórias, vá lá nesses momentos, recupere a sua força, recupere a sua energia. Lembre que nem sempre temos condições de estar sempre doando, mas quando doamos, um dia recebemos. E essa é a ideia de saber como convém. Vamos aplicar o que sabemos, de maneira que um dia possamos receber de volta. Convido vocês a fazer a oração da prece de Cáritas para encerrarmos a nossa leitura de hoje. E convido você que ainda não conhece a Associação Espírita Lauro Machado, que gostaria de saber como funcionam os nossos trabalhos, saber como andam as nossas atividades, que nos siga nas nossas redes. Temos a conta do Instagram, AE Lauro Machado, e temos também a nossa página da casa, onde lá existem muitas explicações sobre cursos, palestras, as nossas atividades, os nossos horários de atendimento, e também lá tem caixinha de oração, onde você pode colocar o seu nome, o nome dos seus familiares ou daqueles que você acredita que possa fazer o bem. Entre na página aelauromachado.com.br aelauromachado.com.br. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes o poder e a bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor,
que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber, deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de conhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por poder estar hoje com você. Peço a Deus que a nossa mensagem seja de alguma forma o consolo, o amparo, o carinho que possivelmente você possa estar precisando. E espero você nos próximos dias de leitura. Até breve.